E nós começamos o Direto ao Ponto aqui na comunidade brasileira de naturopatia falando de ansiedade, né? E com tudo isso que está acontecendo, né, no 2020, no 2021, nessa época que nós vivemos, a ansiedade é um ponto pulsante que quer voz. E eu, Cris Boarque, estou hoje aqui com Leonor Vilela que está em Portugal, e a gente vai bater esse papo aqui com vocês. Eu espero que seja de bom proveito. A gente sempre conhece alguém que está passando por ansiedade, quando não somos nós quem estamos vivenciando esse processo, né, Leonor? É verdade, é verdade. A ansiedade afeta cerca de 21% da população mundial e, sobretudo, e mais incidência sobre as mulheres. É um tema muito delicado que nós, em consulta, recebemos muitos pacientes com estados ansiosos já avançados, pessoas que às vezes nem se apercebem que têm ansiedade dentro delas e efetivamente têm. Portanto, é um tema perfeito para esta altura, tendo em conta o historial do mundo dos últimos tempos, e estou muito grata por podermos vir a ter uma boa conversa hoje sobre o tema. Muito bom, e eu espero que aí nessa terra linda, que eu amo tanto, que as pessoas estejam menos ansiosas, porque o cenário do Brasil é de estarmos entre os países que são campeões no consumo de medicamentos para ansiedade, em situações também de depressão, que a gente sabe que a ansiedade, não é, a euforia, ela transita em polos opostos aí, então horas depressão, horas ansiedade. E a gente vai falar justamente, né, Leonor, sobre os recursos terapêuticos, não todos, mas alguns, que a naturopatia Claro, dispõe, alguns. né, que são muitos. Mas Sim, antes de sim, falar sim. exatamente desses recursos, Leonor, eu queria que a gente pudesse pensar, todos nós, a respeito de que a ansiedade, ela quer diálogo, a ansiedade, ela quer voz. E a consulta, ela é um espaço para esse diálogo, ela é um lugar de voz. Mas o que acontece é que muita gente nem consegue se dar conta dessa ansiedade. Por que ela surgiu? Por que ela está ali? Está com angústia no peito, com uma falta de ar, com a pressão, mas não sabe exatamente quando isso começou, por que isso surgiu, não sabe comunicar a respeito disso. E o que nós vemos na clínica, Leonor, na clínica diária, o que nós vemos é que muitas pessoas em extremos fazem automutilação. Então, elas não sabem localizar essa angústia, essa ansiedade, mas fazem um arranhão, um corte no corpo, começam a se automutilar para dar uma localização dessa ansiedade, dessa dor, é como localizar geograficamente, né, fisicamente, Sim, num sim. espaço, essa ansiedade. Você também vê isso acontecer, né? Como que Bom, acontece? aqui em consulta não apanhamos tanto esse estado já de automutilação, não costuma ocorrer tanto. No entanto, os sintomas que vêm associados já são o aumento da frequência cardíaca, a dificuldade em inspirar, portanto, encher os pulmões de ar, um, o pensamento muito acelerado, dificuldade em adormecer, pessoas que acordam à meia da noite a pensar nos problemas do trabalho, enfim, porque temos que também conseguir pôr a ansiedade nos seus. Como é que eu vou explicar? Existem vários tipos de ansiedade e nós temos que saber definir que tipo de ansiedade é que temos à frente, porque temos uma ansiedade que a pessoa pode ter através de ataques de pânico, ou de ser uma ansiedade que tem por um medo muito forte, ansiedade por estar em espaços fechados e já cria aquela ansiedade constante. Portanto, convém nós dividirmos e percebermos a origem, não é? O foco, de onde é que vem? Muitas vezes também vem do trabalho, do local de trabalho. A pessoa está a trabalhar fechada, não se apercebe que necessita de um contacto com a natureza diário para se poder regenerar, não é? A terra ajuda a regenerar o nosso campo energético e, portanto, ajuda a eliminar a ansiedade. E o facto de estar fechado
é contra a natura, não é? Nós não conseguimos entrar em sintonia com a atmosfera, com o meio ambiente, com o oxigênio, e começa tudo assim. E, portanto, estes são os sintomas que apresentam. Nós vamos analisando cuidadosamente a causa, tentar dar ferramentas para a pessoa aplicar no seu dia a dia, nem que seja uma caminhada junto da natureza, ou no mato, na praia, ao pé do rio, enfim, onde der, um jardim, ouvir as ondas, os passarinhos, alguma coisa que lhes traga paz e que permita abrandar o ritmo fisiológico, porque muitas vezes a pessoa só precisa é de inspirar e expirar corretamente, precisa de encontrar-se consigo própria, num espaço sozinha, sem marido, sem filhos, ou mulher, enfim, o que seja, e aproveitar o seu momento. E muitas das pessoas que vêm até à consulta não têm tempo para elas, Eu acho não que têm você sequer um minuto para elas, É ok? verdade. Eu acho que você colocou aí um ponto que me fez pensar, me fez relembrar, que é a respiração, né? A respiração no nosso organismo é aquilo que primeiro se altera de acordo com o estado emocional e passa, talvez, a ficar algo agudo de acordo com aquele sentimento que perdura, né? No caso da ansiedade, a respiração fica mais curta. Então, eu acredito que uma primeira observação a ser feita e ser orientada é a respiração, não é? Respirar, se possível, for através das narinas, a inspiração lenta e profunda, e expirar também, se possível, através das narinas também, ou até expirar pela boca, mas de maneira lenta e profunda. Então, resgatar esse ato fisiológico normal, digamos assim, de respirar de maneira mais lenta e profunda. Eu acho que essa é a primeira questão alterada que a gente percebe numa É, pessoa muito ansiosa, é que a respiração fica muito, é a base. né? E outra coisa também, Leonor, o que você acha? Me chama a atenção o fato de que nós sempre fomos ansiosos, não é? A maior parte de nós tem uma certa ansiedade em algum ponto do dia a ser administrada, como você falou, no trabalho, questões familiares, preocupações rotineiras. A gente sempre pode ter durante o dia aquele ponto, aquele momento, mas aí você fala, não, você se recupera, né? E fala, não, calma que a gente vai resolver, calma que nós vamos dar conta, vai ficar tudo bem. Mas a ansiedade, ela sempre morou conosco, né, digamos assim. Só que no ano passado, né, 2020, agora 2021, ela passou a ficar muito pulsante por uma convivência à espreita da morte ali, uma convivência mais próxima, talvez uma consciência de finitude mais próxima. Agora, algo que a finitude sempre foi certa, né? É um fato. Mas ela parece que ela passou a espreitar, e acredito que isso é que deu também um boom, um aumento da ansiedade. Você não acha? Sim, 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 totalmente. As pessoas entraram numa vibração de medo. E o medo é o que causa a ansiedade. Nós temos medo de ficar doentes, medo de perder um ente querido, medo de morrer, medo de, enfim, de ficar impotentes. Portanto, há tanto medo que nos foi incutido e esta vibração ficou tão densa que acabou por se. Eu gosto de dizer que nós vamos, quando estamos a vibrar no medo, vai sendo contagiante, nós vamos contagiando os próximos, não é? Os que Isso é estão à nossa verdade. volta. Portanto, isto foi como uma onda que veio ao mundo. Agora, claro que cuidado é sempre necessário, obviamente, mas vibrar sempre nesta energia de medo vai-nos trazer problemas a nível psicológico, de ansiedade, a nível social. Nós temos e deixar o medo
para lá, que ele não nos afete o dia a dia, não é? Porque a ansiedade é sempre necessária em doses pequeninas, em doses homeopáticas, para nos poder dar o nosso estado de alerta, não é? Da nossa resposta ao dia a dia e às situações. Agora, quando ela já se torna portanto, a proporção dela vai crescendo, 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 até que não cabe mais no nosso peito, começa aquela bola na garganta, os pensamentos obsessivo-compulsivos, portanto, o pensamento sempre, sempre a ruminar no mesmo assunto. Isto é uma ansiedade profunda, profunda que existe. E, infelizmente, conseguiu dominar aqui muita gente, a maioria da população foi afetada por esse medo, mas eu estou em crer que com o tempo e as pessoas também foram conseguir entrar em contacto consigo próprias, conseguiram também dar valor a atividades que não faziam. Portanto, também houve outras alterações benéficas, houve também um ganho secundário desta epidemia que trouxe tantas situações indesejadas, mas Pois acho que é. vamos melhorar. Pois bem, você colocou aí algo que me fez pensar. Você falou que as pessoas passaram a ter vontade de realizar coisas, e eu acredito que parte dessa ansiedade a gente poderia, se é que é possível, didaticamente, vamos dividir em parte um e parte 2. A parte um, o medo, aquele pânico, a finitude, né, a morte, a consciência, e a parte 2, já imediata, subsequente a isto, que é preciso viver, preciso realizar coisas, preciso fazer, quer dizer, também a urgência de viver, ao mesmo tempo que a consciência da finitude, uma urgência de viver. E isso me faz pensar, então, que a ansiedade, não é, como você falou, em doses homeopáticas, que a gente vai vivendo dia a dia, pequenos momentos de ansiedade, que a gente tem que tentar também transformá-la em algo pulsante, construtivo, não só algo negativo. Isso. Então, nossa, eu percebo que eu estou um pouco ansiosa, que eu estou com o ar, ele entra, mas ele não entra por completo, eu estou angustiada, a respiração está cortada. Primeiro, descobrir o porquê, e aí o espaço da consulta vem para dar voz a isso, né? Porque muitas vezes você não sabe o porquê. E segundo, para que você possa transformar essa consciência de estar ansioso numa pulsão de vida. Então, talvez atividade física, talvez trabalhos de engajamento. O mundo atualmente despertou para isso, por exemplo. Claro. Estar engajado, colaborar. Nós aqui estamos, de alguma forma, provavelmente para alguém, né, colaborando. Então, você não vê também dessa maneira? Sim, claro que sim. Há pessoas que agora com a questão do confinamento começaram umas a dançar, outras a correr, portanto, coisas que nunca foram feitas, a pandemia trouxe novidades à vida dessas pessoas. Claro que agora na questão da consulta, quando as pessoas vêm até nós e nós damos, lá está, espaço para ouvir aquilo que vai no âmago delas, no sentimento delas, é muito importante perceber o que é que ficou por fazer, o que é que ainda pode ser feito, o que é que nós ainda podemos trabalhar para uma vida mais tranquila, mais pacífica, com mais alegria. Porque depois também a ansiedade sabemos que também pode provocar depressão, não é? E então muitas pessoas também já vêm com essa questão. E é necessário encontrar ali a diferença entre as duas, o que é que está no passado por resolver, lá está a depressão, e o que é que me atrapalha para o futuro, que é a questão da ansiedade. E então nós tentamos dar os recursos, as ferramentas, através também de uma boa conversa, claro, porque na naturopatia nós gostamos sempre de perceber a origem da perturbação, e depois podemos utilizar ferramentas, gosto muito da aromaterapia, dos florais, da fitoterapia, que nos ajudam a resgatar
aquilo que está cá preso dentro. E penso que é útil, é muito útil, um recurso fantástico. Enquanto você falava, eu já fiquei pensando, você citou assim, gosto dos florais, não é? E eu fiquei pensando justamente nessa medicina vibracional, porque a ansiedade ela é uma vibração ali, não é? Muitas vezes, como dissemos, Sim, não sabemos do que se trata, podemos estar ansiosos por um fato realmente pontual, algo que temos consciência, que nos deixou com uhum. ansiedade exacerbada, mas em muitos momentos, não é, como essa onda coletiva, nós não sabemos, estamos temerosos, estamos com medo, não sabemos o porquê estamos tão Sim, ansiosos exatamente. Então, aí me vem à mente que isso é uma vibração, que isto é vibracional, que isto é algo que pulsa aqui em cima. Se a sim, gente, sim, se a sim, gente sim, puder falar de em cima ou sim. embaixo, pulsa, que vibra, e vibra comigo, na minha corrente, no meu entorno, e interfere no meu mecanismo. Então, quando você falou, eu já pensei, puxa, também a mesma coisa, é algo que me vem à mente, é logo um floral, assim, para poder Sim, sim, sim. Mudar a vibração, não é? mudar essa vibração, não é? Facilitar, porque vamos imaginar que eu esteja ansiosa e que eu vá a uma consulta. Sim, E esta mudança de vibração já vai me permitir uma fala melhor e já vai permitir que em algum momento também eu ouça melhor. Então, claro. acredito que um bom começo é o floral, né? O floral tem efeitos maravilhosos, não é? Temos é que saber dá-lo no momento certo e o floral indicado para cada situação. O floral, portanto, é uma terapia vibracional que vai atuar no nosso campo energético e emocional. E muitas das pessoas nem se apercebem dos efeitos que estão a ter com a terapia floral. Mas o engraçado é que, passado um mês ou uns 15 dias da primeira consulta, realmente eu já não tenho aquela sensação de medo de tal coisa, ou não, já não tenho ataques de pânico, alguma coisa já mudou e a pessoa nem se apercebeu, mas depois na segunda consulta já nos transmite o que é que aconteceu e realmente há ali uma mudança de vibração muito interessante e, e lá está, com a mudança dessa vibração da própria pessoa, todos os elementos da casa também mudam, não é? A família, o núcleo, porque isto das energias é muito curioso. Elas vão se propagando e quando muda, todos vão mudando, vão acompanhando. O primeiro a ser afetado é o núcleo, né? Aquele núcleo, Isso, ou núcleo pessoal, familiar, ou aquele núcleo de trabalho, enfim, aquele pedaço que está no seu entorno com mais proximidade é o primeiro a ser afetado e provavelmente também essas pessoas passem a ter também alguns momentos, alguns pequenos surtos de ansiedade em razão de conviver com a Leonor, com a Cris, que estão tendo aqueles momentos de ansiedade pulsante ali, não é? Dominante. É uma coisa que chama atenção também, Leonor, pensando em medidas até mais simples, né? A gente tem a fitoterapia com tantas tisanas, com tantas infusões que até muitas pessoas têm em casa. sim, Claro que numa consulta nós podemos mesclar algumas ervas que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não utilizam no dia a dia, mas pensando em recursos ali em casa, né? Nós temos alimentos, nós temos as próprias ervas, pontos energéticos que as pessoas sim. podem pressionar por um tempo para reduzir a ansiedade, banhos terapêuticos, né? O que que você pensa a respeito? Tudo isso são práticas simples que a pessoa pode fazer em casa, não é? E que não tem necessariamente de estar a seguir um protocolo, porque adoro essa opção dos banhos terapêuticos. É extremamente relaxante e não precisa só de ser um banho, portanto, na banheira com água até ao pescoço e a pessoa ficar lá com as velinhas como se estivesse num spa, não. Pode também fazer apenas um banho de pés.
Sim. E o que é que coloca no banho de pés? Água quentinha, pode pôr óleo essencial de lavanda, umas gotinhas, e já vai transmitir algum relaxamento, porque o óleo de lavanda, portanto, vai aliviar o stress, a ansiedade e ajuda também a relaxar. Deve ser feito à noite, porque ele também atua para dar um sono melhor. Obviamente que se a pessoa quiser deitar-se na sua banheira com a água e deitar algumas gotas de óleo essencial de lavanda, também pode, também é viável. Mas estou a falar de coisas mais simples e mais práticas. Também me ocorre a meditação, nem que sejam uns 5 minutos por dia. E a meditação, existem vários tipos de meditação, como sabemos, mas podemos associar a respiração e aí se calhar ir buscar a filosofia que se aplica no yoga, os pranayamas, portanto, encher o pulmão, esvaziar e contar, portanto, fazer com que a expiração seja mais lenta do que a inspiração, fazer uma respiração diafragmática, portanto, ter aqui o abdômen ativo e a trabalhar enquanto respira. Portanto, isso são tudo práticas que vêm também da medicina ayurvédica, não é? E que são úteis nestes casos. Mais práticas que se pode fazer em casa. Às vezes arranjar uma atividade em casa, como cozinhar, pode ser uma atividade terapêutica, é uma prática simples, há pessoas que gostam muito e o que é que acontece? A pessoa ao fazer essa atividade que gosta está a desligar do problema e está focada noutro. E ao fazer esta separação de pensamento, já pode ser uma atividade terapêutica. Eu digo cozinhar, falamos de comida, ou então fazer uns sabonetes de vez em quando, há pessoas que gostam de limpar, há pessoas que gostam de pintar, enfim, tanta coisa que há sempre trabalho para fazer em casa, não é? E acaba por nos fazer desligar da mente acelerada. Relativamente à parte, portanto, agora na nutrição e da cozinha, dos alimentos que nós temos no nosso frigorífico, não é? É sempre aconselhado a pessoa também, para controlar esta ansiedade, consumir vegetais de folha verde, a aveia ajuda muito na questão da ansiedade, evitar consumir alimentos com cafeína. Por exemplo, o cacau à noite não é muito indicado para estados ansiosos porque vai despertar. Há muitas frutas que são úteis também neste processo, portanto a fruta é sempre boa para a maior parte das questões fisiológicas, portanto acho que é uma ótima aliada para a ansiedade. E depois a fitoterapia, as nossas infusões, não? Que podem sempre ter em casa, uma tília, uma cidreira, alfazema. Eu estou a falar das plantas que eu sei que há cá em Portugal, e no Brasil acho que é diferente, não é? Eu vou lembrar para que você não aumente a nossa ansiedade com plantas ou frutas que não temos para o lado de cá, ok? Ok, sim. Evitar que a nossa ansiedade cresça. Sim. Eu fiquei pensando, você falou dos óleos essenciais, e eu fiquei pensando a respeito do sono, né? Porque o sono é uma condição fisiológica de homeostase, é muito interessante, porque permite consolidar a memória, permite regeneração de tecidos, permite uma organização no espaço celular, não é? Muito necessária. Nós sabemos muito mais das implicações do não dormir, que são graves, do que até mesmo dos benefícios gigantescos do dormir bem. E eu percebo, Leonor, que o não dormir virou quase que uma condição natural, porque as pessoas estão ansiosas e não dormem, aumentam a sua ansiedade com estímulos luminosos e auditivos antes de dormir, não conciliam bem o sono, porque a melatonina não consegue agir com tantos estímulos luminosos,
no dia seguinte não tem uma boa formação, liberação de serotonina, então não entram numa condição de bem-estar fisiológico mais facilmente. Quer dizer, é um ciclo que se retroalimenta e que daqui a pouco o que eu percebo em clínica mesmo é que, mas está todo mundo ansioso mesmo, eu estou ansiosa, mas também quem não está? Então passa quase que a ser uma condição de normalidade mesmo, né? O anormal passa a ser não viver com ansiedade. Nossa, você não tem ansiedade, você é uma pessoa tranquila, que incrível! Quer dizer, passa a ser uma condição extra, extra mesmo, né? Totalmente diferente. E aí, você falou do óleo essencial para colocar ali na aguinha, me lembrei também do aumento da salinidade, né? Acrescentar naquele escalda-pés, por exemplo, que o sal tem isso, né? O sal traz essa leveza. Quando você toma um banho de mar, você percebe essa troca, né? Então, pode colocar ou na banheira ou no escalda-pés esse sal, né? Sal marinho, sal grosso, enfim, e levar esse mesmo olhinho essencial que você citou de lavanda para o travesseiro, né? Então, no próprio travesseiro, para que você possa ali inalar durante o seu sono esses elementos presentes na lavanda que são responsáveis por esse efeito anti-ansiedade, né? E durante o dia eu pensei aqui que a ansiedade ela gera uma nuvem que cega, que não permite que você veja com clareza as coisas, e aí você pode ficar mais ansioso porque você não enxerga a resposta para nada. Eu pensei no óleo essencial de eucalipto para ajudar a clareza mental, a limpar a mente durante o dia, né? O que você acha? Sim, é uma ótima ideia. Claro que temos outros que podemos usar, o eucalipto é ótimo, não só também nos vai permitir a melhorar a nossa respiração, a ter consciência do ar que entra para os nossos pulmões, a lavanda no travesseiro, ainda voltando atrás, é uma ótima ideia e o relato dos pacientes que fazem é que dormem que nem um anjinho. Portanto, é uma recomendação maravilhosa. Eu gostava também ainda de dizer que nós, cá, não sei se aí tem, penso que sim, nós também gostamos de pôr no banho de pés os sais de Epsom, em vez do sal normal, os sais de Epsom, que também é muito bom, ajuda a fazer uma descarga energética e a pessoa relaxa, com umas gotinhas de lavanda, é fantástico, fantástico. Há muitas maneiras de contornar estas ansiedades, muitas mesmo. E há aqui uma coisa que eu aproveito também para partilhar, que é, quando nós temos um problema à frente que nos causa ansiedade, nós temos que olhar para o problema e pensar, eu sou capaz de resolver isto? Se a resposta for sim, então vamos pôr mãos à obra e vamos resolver. Vamos fazer os contactos que são necessários, falar com quem precisamos, pôr as coisas a andar para a frente. Se a resposta for não, então a resposta é muito simples: deixar fluir e confiar no universo. Porque a confiança, não é? E o deixar fluir é uma palavra muito forte. Nós, ao termos esta capacidade, o papão, o bicho, que é a ansiedade, já não nos vai atormentar de uma forma tão exagerada. Isto tem resultado muito, eu própria na consulta às vezes desenho o esquema desta questão, eu digo, olha, cole isto na sua cozinha, no frigorífico, ao pé do computador, onde quiser, mas sempre que sentir o coração a bater mais depressa por algum assunto, olhe e reflita. Se for alguma coisa que não consegue fazer, então entregue. O universo vai se encarregar de fazer o que tiver que ser feito, deixe fluir, confie em si, que as coisas vão correr bem. E tem sido uma boa dica. Eu estava ouvindo você falar de faça o serviço de casa, cozinhe, e me veio também à mente aqui uma questão que nós devemos chamar a ansiedade para sentar.
né? Porque no começo desse século era muito comum, o mínimo de ansiedade recorrer a medicamentos que cortavam esse processo de ansiedade, né? Claro que medicamentos existem para casos que já estão bastante adiantados, avançados. A gente não vai discutir isso aqui, mas era como se você, tendo um grau de ansiedade, já entrasse no estado de alerta e tivesse que tomar um medicamento. Eu acredito que você deve chamar a ansiedade para sentar, não deve amarrá-la. O que que eu quero dizer com isso? Quando você dá um medicamento, você camufla, você prende ela numa cadeira, mas a hora que você parar a medicação, é como soltar essas amarras. Ela se manifesta novamente, porque o que causou a ansiedade em você, o que gera ansiedade em você, não é suprimido, não desaparece com o uso de um medicamento. Então, logo que ele saia, né, se não tiver ali ocorrido um tratamento com a naturopatia, com as técnicas holísticas, integrativas, para você se auto-perceber, se autoconhecer, quando você interrompe aquela medicação, é como soltar alguém que tivesse amarrado, né? Completamente. Aquilo volta, porque não Sim, tem sim, sim, sim. aquele mecanismo que estava suprimindo. E aí você falou, cozinhe, faça alguma coisa que você gosta. Eu, pensando nisso, eu vou dizer o que eu realizo, né? Talvez fique mais. Eu gosto de fazer minha própria comida, porque eu gosto de saber o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo. Diante da correria, eu sugiro que as pessoas possam se programar com um pouquinho mais de antecedência, para não ter tantos surtos de ansiedade, às vezes por coisas, entre aspas, banais. Por exemplo, um domingo, você pensar em termos de alimentação sobre a segunda, sobre a terça, programar algo, Isso. tentar deixar algo facilitado e não fazer coisas da sua casa com raiva, não Isso, realizar, né? exatamente. Com Volta, amor, fazer com amor. fazer com amor, né? Olha que bacana você estar realizando aquilo para você, você está limpando para você, você está organizando para você, quer dizer, sem a revolta de estar fazendo aquilo, eu gostaria que tivesse alguém para fazer para mim, né? Para que eu só pudesse mandar. Aí isso já me lembra de uma coisa, quando você só tiver que mandar, quando você tiver que ficar sentada e tiver gente para fazer para você, seu processo de criação e construção na vida acaba. Então você vai ter ansiedade por outras coisas. Pois vai, de certeza, porque também não tem a mente tão ocupada com coisas que se possam fazer com as mãos, porque isso distrai a mente, não é? Exato, exato. A gente tem que pensar justamente nessa experiência que nos chamou a atenção de repente, né? Como dito aqui no começo, que a finitude sempre existiu, a matéria, tudo que é matéria está fadado à decomposição de alguma forma. Algumas matérias demoram mais tempo, o processo de oxidação delas é mais lento, mas toda matéria ela entra em decomposição de alguma maneira. Só que isso ficou muito pulsante, então vamos tentar pegar essa consciência da finitude e trazer para a consciência da realização, né? De que forma eu posso viver melhor, de que forma eu posso respirar melhor, de que forma eu posso comer melhor, esses chazinhos que a gente estava falando, essas tisanas, não é? Então, dormir melhor. Agora, pensando, Leonor, em termos de consulta, o que que a gente pode fazer mais assim? O que que a gente pode falar mais aqui a respeito, né? Em termos de técnica, eu gosto muito da acupuntura, com ou sem agulhas. Sim, eu Gosto considero muito. que a acupuntura é um ótimo aliado aqui ao tratamento da ansiedade. A auriculoterapia também pode auxiliar, isto já mais no âmbito da medicina tradicional chinesa, não é? Depois, uma boa massagem de relaxamento também é maravilhosa para afastar a ansiedade e a reflexologia podal. Há pessoas que adormecem e que nós próprios temos dificuldade em acordar a pessoa após uma reflexologia, porque é tão relaxante, parece que naquele momento
não existe stress, não existe ansiedade, nós entramos ali num estado, entramos a zeros completamente, é fantástico. A massagem craniana também tem efeitos fantásticos nesta patologia. Que me esteja assim a lembrar, são estas as que gosto mais de indicar. Pós-consulta, portanto, para fazer o acompanhamento, nós na consulta damos, portanto, falamos da parte nutricional, falamos da parte de fitoterapia, falamos da origem e tentamos que o paciente descubra qual é a causa da sua ansiedade, tentamos dar-lhe algumas diretrizes para ele poder mudar e melhorar, falamos de terapia floral, homeopatia também, e depois da consulta nós fazemos então as práticas de reflexologia ou auriculoterapia, o que tiver que ser feito para que ele possa ir mantendo o seu bem-estar e não ter uma situação que de repente o deita abaixo, não abrir e fechar de olhos. Nós queremos que as pessoas fiquem curadas e tratadas e para isso há que também pedir ao paciente algum tempo para se tratar a ele próprio e ter os seus resultados. Pois é, e você falou pedir ao paciente um tempo para que ele se trate mesmo. É interessante porque vem até a consulta da naturopatia, recebe as orientações e colocar aquilo em prática. O que nós vimos nesses 2 últimos anos, estamos vivenciando, é que existe uma crise geral, mas certamente essa crise não foi sentida no mercado das plantas. Os apartamentos e as casas, a gente conversa com gente de todo mundo e foi muito interessante acompanhar mesmo aqui na comunidade, nas reuniões, com você, com pessoas de outros países, colegas também aqui no Brasil, que os espaços viraram pequenos bosques dentro de casa. Eu falo que eu acho, pelo menos, que a crise no mercado de plantas ornamentais, de plantas para dentro dos ambientes, ela não foi tão sentida assim, porque isso só mostra que uma das coisas que eleva muito a nossa ansiedade é esse distanciamento, né? Se eu sou um ser que tenho várias camadas e tenho corpos que interagem entre si, se eu sou um ser extremamente emocional, por vezes até um ser passional. Então, essa minha conexão com esses elementos da natureza, quando isso é perdido por completo, a minha ansiedade tende realmente a ficar muito pulsante, né? E atrapalhar a minha qualidade de vida. Então, conviver mais com esses elementos, uma vez que você convive numa selva de pedra, né? Numa selva de concreto. Então, sempre que puder, mas eu moro num grande centro urbano, talvez tenha uma praça perto da sua casa, talvez tenha um parque. Exato. Não precisa você se mudar de cidade. Sabemos que isso seria uma resposta muito complexa, né? Uma mudança, mas assim, tentar. Outro dia, conversando a respeito desse assunto, alguém me disse assim: estou cheia de cristais pendurados no meu pescoço, como pingentes, que seja, que se ajuda, está bem, porque são elementos naturais, são os minerais, né? Então, eu penso nesse resgate de conexão com o que é natural, dentro de um escritório, dentro de um prédio comercial, não é? Sim, dentro e fora. Há casas onde é permitido fazer, as pessoas têm pequenos terraços e agora a procura também por casas com terraço ou varanda foi mais elevada nesta fase. Porquê? Porque as pessoas precisam de ter acesso ao ar, não é? Ao exterior, mas com as plantas, ter as plantas junto delas. Eu gosto sempre de dizer aos pacientes para procurarem arranjar uma meia hora, uns 40 minutos, para irem passear junto de verde, onde haja verde, para não estar em contacto com os prédios, com o fumo dos carros, com a poluição. Embora nos centros
urbanos seja desafiante, sabemos que sim, não é? Dos recursos naturais, ao pé das árvores, porque elas vão nos reestruturar e vão nos dar aqui uma limpeza de aura, de energia. É tão bom sentir esta conexão. Eu acho que muitas pessoas, quando começam a fazer estas caminhadas terapêuticas, eu chamo assim, caminhada terapêutica, e é assim que fica escrito no papel do paciente, têm efeitos surpreendentes. As pessoas deixam de sentir o coração quase a sair pela garganta, começam a ganhar autoconfiança, motivação para o seu dia, e parece que as coisas correm melhor. E, Cris, o que eles me dizem é: Leonor, eu faço estas caminhadas logo de manhã e o meu dia corre sobre rodas. Se eu um dia falho, eu já não consigo ter o dia com a mesma qualidade. Portanto, faz toda a diferença começar o dia com a minha caminhada. Pronto. Há quem caminhe de manhã, há quem caminhe ao final do dia ou à hora do almoço, quando der. Mas o importante é que haja realmente esta conexão, este momento de natureza. E isso faz toda a diferença. Certamente, eu penso que para as pessoas que nos ouvem, que essa caminhada terapêutica é bem interessante, que isso esteja prescrito, né? Escrito mesmo, como uma Sim, sim. das orientações mais válidas mesmo. Eu acho que é muito, muito importante, mas é preciso até lembrar o porquê que é importante quando as pessoas, quando a gente vê alguém abraçando uma árvore, um ser esquisito abraçando uma árvore, ou descalço sobre a terra no parque, com os pés sujos de terra. Por que que isso faz bem? Porque é uma questão mística? Não, não. É o contato com os elementos da natureza que existem e incidem energeticamente sobre você. Por exemplo, terra, né? O ar, o sol, da luz, o fogo da luz do sol, enfim, a água ali também presente, né? Na própria umidade da terra, nas folhas, enfim. Então, tudo isso que está presente fora e que está presente em você e que pode estar no descompasso, no desequilíbrio, todas essas manifestações, elas são muito orgânicas, elas nos fazem falta porque elas estão em nós, dentro de nós, são elementos na natureza que também existem dentro de nós. Quando nós nos distanciamos desses elementos, nós sentimos uma saudade, uma falta. Sim, nem que seja inconsciente, não é? Ainda que algumas pessoas relatem o seguinte, elas vão, e eu sei que você é fã dos banhos, tudo, mas elas vão assim para uma cachoeira, para um sítio, para uma fazenda, para um lugar, para um retiro, e fiquem uma semana ali, ou até menos tempo, e falam, ai, que saudade, eu preciso voltar para a cidade urgentemente, né? E talvez seja algo referente ao próprio metal, né? À própria estrutura também que está fazendo falta e que às vezes não tem na natureza. Então, tudo isso nos constitui, a gente conversa com isso o tempo todo, faz muita falta, e essa falta de contato aumenta, eleva muito a ansiedade, eleva muito medo, porque parece que rouba a vida. Você não acha? Eu tenho a certeza, rouba mesmo. É como se, imagina uma panela de pressão, não é? Eu gosto de comparar desta forma. Em vez de ser a sopa que está na panela de pressão ou o feijão, é a pessoa que está ali a ficar comprimida, em tensão, em stress. E algum dia, se nós não vamos aliviando a pressão que está lá dentro, através destes recursos todos que estamos a falar hoje, qualquer dia a panela rebenta. E eu gosto muito de utilizar esta metáfora para explicar aos pacientes que ou faz alguma coisa por si, e não vou ser eu, não vai ser mais ninguém da sua família, é você. Se não fizer nada, a sua condição de saúde, a sua homeostasia, o seu equilíbrio celular, emocional, mental, futuramente, o que é que será dele? E tudo isto, todos estes recursos e a natureza têm esse poder de nos aliviar esta pressão.
não é? E indo ao encontro das estruturas, agora a Cris falou do metal, não é? Também há pessoas que precisam disso para tirar o stress, claro, claro que sim. É preciso é que cada um encontre o seu equilíbrio e se encontre e sinta onde é que se sente realmente bem e em paz. É, é muito curioso perceber esta diversidade e estas diferenças de cada ser que vem até nós e nós termos a capacidade de os compreender e também de os respeitar nas decisões que gostam, não é? De fazer. Portanto, nós temos que ser um profissional, uns profissionais que vamos dando sugestões consoante o paciente que temos à frente. Você falou que o aço, né, o ferro às vezes faz falta, o elemento faz falta porque somos diferentes, e me lembrei agora, estava rindo aqui porque me lembrei, às vezes ocorrem histórias engraçadas, né, de você ouvir assim, olha, eu gosto de ser assim, com essa coisa pulsante, esse dinamismo. Eu sei que às vezes extrapola, eu fico um pouco ansioso, mas eu gosto. Então, eu queria dizer que eu não quero nada para deixar de ser essa pessoa. Eu queria algo para ajudar um pouco, modular, mas eu gosto dessa quase ansiedade em que eu vivo, né? Sim, sim, sim. E eu achei interessante, engraçado, essa história eu sempre lembro, e às vezes, para os casos que não tem essa dinâmica, é uma coisa mais séria, que mexe mais com a respiração, com tudo, me lembrei aqui quando você falou da massagem crânio, né, e da massagem de extremos, de extremidades, a reflexologia, eu acredito muito na massagem, muito, porque essa manipulação de tecidos moles, no caso de uma massagem sedante corporal, por exemplo, isso libera tantas endorfinas, né? Torna a pessoa, naquele momento, tão livre daquele estado aprisionado de ansiedade, há um relaxamento profundo, e por vezes parece Sim. que os problemas sumiram, porque a musculatura, onde fica tudo isso assinado, documentado, as fibras se soltam, aqueles elementos da contração, né? Eles vão se desestruturando, abrindo a couraça. Então, eu acredito nessa técnica como uma forma de prevenir doenças graves, como uma forma de equilibrar o organismo, como uma forma de, às vezes, durante a massagem, eu levantei a mão, eu falei que eu vou para outros, faço outros circuitos. Quando eu me coloco nessa condição, que termino, né, que passo por ela e termino, a cabeça funciona com tantos insights. E parece que eles descem e se assentam, são percebidos. E que a ansiedade de antes não permitia isso. Então, é uma técnica que eu acredito que é muito válida para a ansiedade. É poderosa e poderosa, é fantástico. Realmente tem, lá está, para além da capacidade de descontraturar toda a musculatura e a rigidez, não é? Que a ansiedade provoca também essa rigidez, nós conseguimos a nível mental parar também. Pelo menos mais para o fim da massagem, porque há quem vá ao início da massagem e a cabeça ainda está a 1000 à hora, mas assim, um quarto de hora antes do final, os muito ansiosos conseguem desligar normalmente. Então, a longo prazo, obviamente, que tem, portanto, uma prática constante tem efeitos preventivos extraordinários. Eu recomendo muito, muito Você mesmo. disse que os muito ansiosos, mais para o final ali do quarto de hora, é que estarão mais receptivos, mais descansados. E eu considero assim muito importante quando o paciente ele é posicionado sobre a maca, antes de começar a massagem, fazer as respirações. E eu levo isso comigo quando me submeto à técnica, e no meu caso é muito funcional, na terceira respiração eu já atingi um outro circuito cerebral antes da massagem começar. Sim. Mas essa oxigenação da respiração profunda antes, porque a Leonor, né,
que chegou para fazer a massagem, a Leonor pode estar muito ansiosa, ela veio de um outro lugar, de uma velocidade a 1000 por hora, e aí, por vezes, pode acontecer o que você citou, lá pelo último quarto de hora que o paciente vai ter os efeitos Uhum. percebidos. Então, eu teria que fazer com que a Leonor assentar-se antes da massagem. Talvez por isso que em alguns lugares a gente vê um escalda-pés antes da massagem, uma xícara de Uhum. spa, para poder você equalizar um pouco mais Sim. essa, não é mesmo? Uma técnica que também pode ajudar muito a tranquilizar é ver inalação de óleos essenciais antes, porque, ou no próprio óleo de massagem, mas aqui a ideia é para os muito ansiosos conseguirem aproveitar a massagem. Então, por que não fazer uma difusão de óleo essencial no gabinete de massagem, ou então pedir ao paciente para fazer inalação através da palma das mãos, ou no próprio escalda-pé já vão algumas gotas de óleo tranquilizante, utilizando com as devidas seguranças, obviamente. Já vai proporcionar que o paciente usufrua da massagem de outra forma e que não seja só o quarto de hora final, não é? Portanto, há técnicas para tudo, há técnicas para tudo. E depois é gratificante, no fim, ver a pessoa que descansou, parou, que acordam da massagem com um olhar novo, não é? Isso é muito bom, né? Esse olhar novo que nós conseguimos enxergar logo depois, porque ele tem brilho, ele tem vitalidade, tudo aquilo que, como dissemos aqui, foi roubado através da ansiedade, né? Foi tirado. Sim, Então, mesmo que você, ansiosa, esteja meio que pilhada, com muita energia, talvez, provavelmente descompassada, sim, descontrolada, não há vivacidade no olhar, não tem brilho, não tem clareza na mente, não tem uhum, serenidade. Então, muitas vezes a gente percebe isso, né? A pessoa desperta, vamos dizer assim, da massagem e diz assim: Nossa, eu estou renovada, eu estou cheia de ideias, eu estou com uma nova vontade agora de realizar. Acho que vou fazer tal coisa. Então, para mim, sim, esse olhar que você disse é a vitalidade que sim. voltou a navegar, a circular Sim, por ali. mas também há a outra parte, é que as pessoas, quando vão à massagem, o relato do dia seguinte é dormir que nem um anjinho. E, A massagem foi essencial para eu dormir bem. Cheguei à cama e aterrei. É a expressão que mais se ouve cá. é, Cheguei à cama e aterrei. Eu não, acho que não há nada melhor do que isto para um massagista ouvir esta questão. não estava dormindo e passou a dormir, né? É Isso, interessante. exatamente. Eu queria também deixar aqui algo a respeito da fitoterapia, dos fitoterápicos, Uhum. porque nós falamos de respiração, nós falamos dos óleos essenciais, e estamos pensando sempre em casos de ansiedade, onde é possível intervir com essas técnicas primeiras. Mas Uhum. tem aqueles casos que precisam de uma mãozinha a mais. Eu gosto muito dos efeitos da passiflora, da Uhum. cava-cava, do crataegos, alguns fitoterápicos que auxiliam. Se a gente pensar em minerais, por exemplo, o magnésio faz muito bem Sim, também, sim, um sim, papel sim, auxiliar nesse controle, né? Porque tem sim. esse up-down, né, de Sim. ansiedade e depressão, né? Então, acho que isso pode ajudar bastante. E o magnésio também ajuda muito na questão do neurotransmissor que é o GABA, não é? Que nos vai proporcionar o relaxamento, eliminar o stress, é muito importante. Também ter a microbiota intestinal a funcionar corretamente, para que os neurotransmissores possam ser criados como deve ser e com saúde. Portanto, toda a área da nutrição, obviamente, que está aqui a afetar, não é? Principalmente a microbiota intestinal, que é fundamental neste caso. Quanto à fitoterapia, nós gostamos muito também
indicar a ashwagandha, não sei se conhecem aí no Muito Brasil, bom, acho que sim, acho que é muito bom. geral. É maravilhosa, é Muito adaptogénica, por isso tem a capacidade de se adaptar ao organismo de cada pessoa e faz baixar os níveis de ansiedade e as pessoas gostam bastante dos efeitos dela. Temos muitas outras ervas, posso ficar aqui mais algum tempo a citá-las, mas não Mas sei quando se você elas falou, existem aí. mas quando você falou dos adaptógenos, né? E aí já me veio também à mente, eu acho que a ashwagandha, eu acho que também a rhodiola rósea e Sim, sim, sim. o goldberry. Acho que esses três, quando eles adentram ali o organismo, eles, como adaptogênicos, eles vão fazer essa situação de ver aquilo que está em carência, aquilo que falta, que está em Exatamente. descompasso, né? E vão fazer esse balanço. Então, eu considero que é bem interessante. Eu penso, Leonor, que a naturopatia realmente ela tem muitos mecanismos para a gente poder colaborar, atuar, e Uhum. talvez se pense que tenha que se ter todos os recursos à mão. Falamos aqui sobre a massagem, que é extremamente valiosa para essa finalidade, e se você for um especialista em mais de uma técnica, várias técnicas de Uhum. massagem, você consegue tratar ali o ser humano, né, de uma maneira tão exponencial com relação à ansiedade. Então, não diz respeito sempre à quantidade, mas diz respeito sempre à qualidade. Mais do que Exatamente. nunca, né? Sim. Se a E ansiedade é por viver, é qualidade. exato, e as pessoas devem encontrar os profissionais com quem tenham uma boa relação, que não sintam atrito, que sintam boa energia, para se sentirem bem nas mãos de quem vai cuidar, não é? Dos cuidadores, que são os terapeutas. Isso é muito importante, porque às vezes nós não estamos tão confortáveis nas mãos de alguém e agora vamos fazer uma massagem, mas não estou confortável. Isso já gera ansiedade. Portanto, se estamos a É, tratar a é ansiedade, já não. verdade. É. Tem que haver o mínimo de identificação, tem que haver o mínimo para aquilo dali. É como estar numa consulta, por exemplo, com um médico, não é? Esse momento, receptividade, identificação, harmonia, Sim. sentir-se bem no espaço, tudo isso já são facilitadores para que você saia daquele Uhum. momento clínico muito melhor do que quando você Claro, entrou, né? tem que haver a conexão, não É, é? verdade. Sem conexão não Conexão. dá. Ah, Eleonora, eu considero que a gente explorou aqui alguns, pelo menos não todos, porque esse não era o objetivo, mas alguns recursos que Uhum. eles precisam ser revistos para que possam ser sempre melhorados. Sempre há algo para melhorar dentro de coisas até muito simples que são feitas. A forma, nós sabemos disso, né? A forma como nós fazemos uma tisana, por exemplo, ela pode ser uma forma que pode ser melhorada, né? Para que nós possamos Claro. ali extrair os fitoquímicos das ervas para o chá de uma maneira muito mais pontual, com mais propriedades. Então, Uhum. a massagem pode ser melhorada, a própria a aromaterapia, a forma como ela é feita também. Então, acho que a gente conseguiu aqui explorar e trazer à memória de alguns recursos que podem ser utilizados, né? Sim, vários tópicos que fomos trabalhando e fomos passando para depois quem nos vai ver para poder anotar. Acho que já levam aqui algumas dicas. Acho que sim. Eu só de lembrá-los eu já me sinto mais zen. Gostei muito, direto ao ponto aqui com a minha amiga Muito Leonor. grata, Cris. Ela foi Obrigada. muito boa, Leonor, e eu espero que as pessoas que estejam aí a acompanhar também curtam e possam se beneficiar desses pequenos relatos aqui. Muito obrigada a todos. Espero que façam bom uso das nossas dicas e gratidão à comunidade brasileira de naturopatia por este convite e por este momento. Obrigada, Cris. Beijinhos, como dizem aí, então beijinhos do Brasil. Beijinhos de Portugal para o Brasil.